Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, eu, Andréa dos Anjos, chegando aqui com vocês, trazendo esse programa que esclarece, que consola com muita alegria o que é o Espiritismo. E a nossa roda de conversa de hoje é aquela especial de todo final do mês, onde eu e a minha parceira Isabela Martins respondemos as perguntas que vocês nos mandam ao longo do mês. Belinha, minha querida amiga, muito boa tarde, mais um programa. Olá! Boa tarde, Andréia, boa tarde, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um programa de Tira Dúvidas. Pois é, gente. E você que está se perguntando como assim participar? Já que eu explico, porque agora vamos ouvir, vamos nos inspirar com um momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Se procuras a extinção das dores por onde vais, mantenha a disposição de servir um tanto mais. Sofres crises a granel, impedimentos gerais, para vencê-los não fujas, de servir um tanto mais. Pretendes viver acima das aflições em que cais? Não desertes do dever, de servir um tanto mais. Carregas lutas em casa, provações descomunais? Por tua paz não desistas, de servir um tanto mais. Encontras pedras, injúrias, ofensas, erros brutais? Não te afastes do programa, de servir um tanto mais. Tua vida necessita de mudanças radicais? Não menosprezes o ensejo, de servir um tanto mais. Angústias do coração em tempestades morais? Inventa novos recursos, de servir um tanto mais. Se quisermos atingir as luzes celestiais, aprendamos com Jesus que servir nunca é demais. Mensagem: servir sempre. Pelo Espírito Casimiro Cunha. Livro Caridade, Espíritos Diversos. Editora IDE. Psicografia Chico Xavier. Estamos de volta após um momento de reflexão com o programa O que é o Espiritismo, aqui na Web Rádio Divulgar.net, onde eu e Isabela Martins estaremos com vocês. Então, quem ainda não participou, quem participou e pode participar novamente, mandando a sua pergunta, que ao longo do mês a gente vai recolhendo. Quando chega no último sábado, a gente faz essa roda de conversa especial, onde eu e Belinha respondemos as perguntas que vocês mandam para a gente, que pode ser pelas redes sociais ou aqui mesmo na Web Rádio, no espaço de recadinho. Não deixe de participar para que a gente possa fazer um programa cada vez melhor para a gente. Mande também a sugestão de tema. Aí, aproveitando isso, segue a gente nas redes sociais, que é por lá que mantemos vocês informados de toda a programação, de todos os temas que serão trabalhados nos programas ao decorrer da semana, assim como das estreias que a gente está organizando, preparando para vocês. E não esquecendo da nossa página do YouTube. Acione o sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo, que assim, de além de nos assistir, ou melhor, de além de nos ouvir, você também vai nos assistir e se poder se deleitar com todo o material que a gente produziu ao longo desses 3 anos de trabalho do Grupo Divulgar. E não menos importante, ainda baixar o nosso aplicativo gratuitamente para ter a nossa programação na palma da sua mão, no seu celular, certinho? Agora sim. Opa, gente, depois de toda essa propaganda sobre a Rádio Divulgar e sobre como participar, se você não entendeu, volte aí uns 2 minutos e escute de novo. Muito bom, amiga, muito bom.
Bora lá, Tati, roda a vinheta que a gente tá doida para bater papo aqui. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Pois é, gente, vamos então ouvir as perguntinhas que nos foram enviadas. Bora lá, Bela. Vamos. O que será que tem hoje, gente? Oi, boa tarde. Meu nome é Michele e eu gostaria de saber o que a doutrina espírita acha da tatuagem, de pessoas que têm tatuagem. Quer começar, Bela? Essa pergunta é interessante. Nunca saiu aqui, né? Primeiramente, assim, é realmente inédita e é um questionamento super válido, né? Principalmente para os jovens, que hoje é muito comum, né? Na nossa geração, eu vou falar de geração porque essa semana foi só o que se falou nas redes sociais, né? Na grande mídia. Essa ideia aí das gerações, né, geração Z, geração milênio, e o que a gente percebe hoje é que a tatuagem é algo muito comum. Então, entender realmente o ponto de vista da doutrina, se isso tem alguma implicância, eu acho que realmente tem sua relevância. Bom, o que a doutrina espírita fala sobre tatuagem? Bom, especificamente não fala nada, diretamente, né, de forma assim incisiva, não existe, até porque aquela época em que a doutrina espírita ali estava nascendo, em que Kardec fez toda a codificação, isso não era, digamos assim, algo comum, talvez em algumas tribos existia alguma coisa nesse sentido, mas não como nós entendemos a tatuagem hoje, né, como um adereço, algo decorativo para o corpo e tudo mais. Então, assim, não temos nada especificamente na doutrina, mas nós entendemos que tudo aquilo que a gente faz ao corpo, né, atinge o nosso perispírito. Então, tem alguma implicação? Tem. Mas eu acho que tem mais um aspecto do porquê fazer, né? Quais os objetivos daquilo, eu acho que isso aí tem uma relevância importante. Mas, sem dúvida nenhuma, em alguns casos, ou melhor dizendo, não é em alguns casos, Andréa, mas eu acho que, assim como, por exemplo, eu vou tentar fazer uma analogia, já que a doutrina não fala sobre isso diretamente. Quando a gente estuda e pesquisa, por exemplo, quando eu já precisei estudar para tratar em palestras, por exemplo, sobre questões relacionadas à homossexualidade, por exemplo, eu lembro de ter lido algumas obras que falavam sobre modificações no corpo. E isso tinha alguns prejuízos, digamos assim. Então, tentando trazer essa analogia, né, dessa mudança no corpo para a tatuagem, eu acho que deva ter alguma implicação. Mas, Isabela, é algo, sabe, assim, que realmente me permita não fazer ou não deveria? Não, acho que não. E eu espero, sinceramente, que a resposta seja essa, porque eu tenho 3 tatuagens, né? Então, eu já estaria ferrada. Isabela, eu não sabia, eu pensava que tu não tinha. Amiga, e tu me conhece há tantos anos, mas é porque eu sou uma pessoa discreta, querida. Então, minhas tatuagens, realmente, ó, é uma tatuagem na cintura, que mesmo eu estando de biquíni, ela não aparece. O biquíni fica bem na altura da tatuagem. Eu tenho uma na canela, que também acaba sendo discreta, e todas são pequenas, assim, relativamente pequenas. E uma na nuca, né? Que o cabelo acaba cobrindo, então muita gente não sabe nem que eu tenho, como você não sabia, mas tem, e eu adoro. E é viciante, gente. Se eu pudesse, faria mais, faria o corpo todo, mas não dá, né? E eu acho que tem, sim, implicações, porque, de qualquer forma, é uma agressão ali ao corpo. Ainda que hoje seja vista como mais uma delicadeza do que uma agressão, mas não deixa de ser uma mudança. Vou te deixar falar. Porque o que eu falei, André, também não é algo, sabe, batendo martelo. Meu Deus, ela não deixa eu falar, tô desesperada. Ai, Senhor, fala, amiga. É o seguinte, eu também tenho. Eu tenho um ideograma japonês que significa trabalho. Sou morta de feliz porque eu tenho ela, sempre tive vontade de fazer. Como eu tenho muito problema com queloide, eu tinha medo. E quando eu consegui fazer, eu fiquei muito feliz. E ela é um alerta, ela é muito significativa para mim. Então, assim, como a Bela falou, a doutrina espírita não fala nada especificamente, mas o mais importante que a gente alerta em estudando a doutrina, que a gente chega a essa conclusão, é a intenção. Por que eu vou fazer a tatuagem? O que ela significa? Que uma coisa,
como a gente foi noticiado aí há um tempo, de um tatuador que está fazendo um trabalho bonito com mulheres que tiraram o seio por causa do câncer, e aí aquelas cicatrizes, ele está fazendo uma arte, uma tatuagem e tal, para ressignificar aquela cicatriz na mulher. Tem pessoas que fazem uma cirurgia no coração e faz uma tatuagem e tal para simbolizar aquilo ali. Então, assim, é um significado de superar uma grande dificuldade, estou aqui então para representar e tal. Diferente de alguém que faz uma tatuagem porque faz parte da máfia, né? Essas máfias lá, coreana ou tailandesa, me desculpa, mas tem essas máfias lá na Ásia, que as pessoas se identificam por tatuagens. Então, assim, é mais o que ela se representa para você, porque ela sim marca. O corpo é algo que nos foi dado para uma ferramenta de evolução. Nós estamos aqui para evoluir, e o corpo é essa ferramenta. A gente tem a obrigação de cuidá-la muito bem, zelá-la, tratar com zelo, porque quantos querem encarnar e não pode, nós estamos aqui nessa oportunidade e vamos denegrir. Então, o mais importante é a intenção, o que ela significa. Agora aí, uma coisa é algo que é, como a Isabela falou, delicado, que tem uma significância, uma homenagem, o nome de um filho, algo bom que lhe representa, e outra que lhe faz remeter a algo ruim, tanto para a sociedade como para o seu corpo. E pegando o gancho da tatuagem, a gente fala dessas pessoas que acabam também fazendo outras marcas, né? Parte a língua, às vezes fica até parecendo um lagarto mesmo, com tanta coisa. Então, o que isso realmente quer dizer para você? A gente vai levar isso sim, a gente está marcando o corpo, que marca sim o perispírito, porque está na vontade, a vontade está lá. Então, por que eu estou fazendo toda essa alteração no meu corpo? Então, o que implica mais é essa reflexão, mais do que o ato em si. Faz todo sentido, Andréia, isso que tu tá falando. Inclusive, enquanto tu falava, eu fiquei pensando aqui. A gente tem o entendimento de que o corpo é o nosso templo, é a nossa casa, a nossa moradia temporária enquanto encarnados, né? E o que a gente faz, eu lembro de hoje estar assistindo, inclusive, um vídeo que postaram num grupo falando sobre egrégoras, né? Sobre essa coisa, o que você vibra ali naquele local. E lembrando a gente que a nossa casa física é o nosso templo, então que a gente precisa ter cuidado com as conversas que a gente tem, com as pessoas que a gente traz para dentro da nossa casa, porque tudo é energia e pensamento, né? Uma hora ele se manifesta mesmo. Então isso que tu tá falando faz todo sentido, porque se o corpo é a casa do espírito, então aquilo que a gente coloca no corpo para, né, seja como uma homenagem, etc e tal, ela vai ter um peso, ela vai ter uma egrégora ali que vai marcar, né, o que é que aquilo ali quer significar. Isso que tu tá falando faz todo sentido. Quando tu falou dessa coisa da máfia e tal, a gente vê aqui certos bandidos que pertencem a um grupo, a uma certa facção, também fazem esse tipo de tatuagem, e realmente aquilo ali você acaba a todo momento lembrando, ainda que um dia você deixe aquilo ali vai estar sempre lá para te lembrar, para te marcar. Quer dizer, fica muito mais difícil sair daquela vibração quando você tem, né, isso já ali tatuado, te lembrando a todo momento no teu corpo. Assim como quando você tem uma coisa boa, como tu falou, olha, eu tenho tatuado o trabalho, então eu olho, isso tem um significado, me fortalece, né? Quer dizer, tem uma outra, muda tudo mesmo. O mais importante do que a marca em si é o que ela significa para você. E como tu falaste a questão de viciante, por que é tão viciante você ficar marcando o corpo, né? Eu conheço pessoas que têm várias tatuagens. Digo, o que isso significa para ti? Não sei lá, quis fazer. Mas, gente, vamos parar e pensar, sei lá não, por que aquilo ali tá no meu corpo? E se é uma coisa bonita, até as pessoas olham e dizem, olha, que bonito, mas se não for, já vai trazer aquela coisa, a pessoa diz, nossa, que coisa feia, ou então que coisa que remete à tristeza, enfim. Então, como a gente sabe que pensamento tudo é energia, qual é a energia que está envolvendo a gente? O que a gente está levando com a nossa presença, com aquela ali, com aquela marca, né? Sendo ela, lógico, que a gente já está falando aqui numa conotação negativa, tá, gente? Não que a tatuagem em si seja negativa, não. Aquilo que você fez que tem uma conotação negativa, por mais que você pode até não dizer, mas as pessoas vão olhar e dizer, nossa, que não me deixou legal olhar aquilo ali, né? Sim.
Então, é isso. Mas daí, assim, eu acho que a mensagem final, eu acho que também que a gente precisa lembrar é que todos nós somos perfeitos do jeito que somos, né? Então eu acho que mesmo situações como essas da tatuagem, por exemplo, que cobre uma cicatriz, algo que te entristece e tudo mais, eu sempre penso assim, menos é mais, né? Então, se aquilo não é algo que te incomoda, eu sou muito desse pensamento. Se aquilo te incomoda, te perturba, e de repente pintar, tatuar, mudar, vai te trazer uma paz de espírito? Faz. Sabe? Porque aquilo está te incomodando. Mas se você consegue conviver bem com aquilo, então olhe, pensa naquilo como uma superação, né? Porque tem um porquê da gente ter vindo com essa capa, com esse rosto, com esse visual. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir respeitar isso, melhor. Mas se, eu quero muito, eu quero experimentar isso, então isso é algo muito importante para mim, é simbólico para minha família, aí eu acho que deve, né? Mais do que o significado da tatuagem em si, é realmente o significado para a pessoa. Mas se você puder evitar, se você conseguir deixar, eu acho que também é sempre válido. Mas eu não consegui, por exemplo, fiz 3, se pudesse faria mais, mas enfim, já estou numa certa idade, e já estou velha para essas coisas, como diz o ditado. Nunca tem idade, larga dessa história. Vamos a um breve intervalo e já que a gente volta com o programa que é o Espiritismo e essa roda de conversa. Pus o pé na estrada, fiz do mundo minha vida, pra do choro fazer riso, muita paz sempre é preciso. Aprendi que a vida avisa, só pra gente reagir. Se a dor cega escraviza, o amor nos faz seguir. O sol brilha primeiro no peito de quem sorri, e vai clareando as trevas, faz a gente o bem florir. O sol brilha primeiro no peito de quem sorri, e vai clareando as trevas, faz a gente o bem florir. Need another no, need a no. Alegria não tem casa, se hospeda depois vai, mas se o coração faz casa, da gente nunca mais sai. O sorriso é o sol do homem que só quer iluminar o mundo que Deus fez belo, a vida que Deus quer nos dar. O sol brilha primeiro no peito de quem sorri, e vai clareando as trevas, faz a gente o bem florir. O sol brilha primeiro no peito de quem sorri, e vai clareando as trevas, faz a gente o bem florir. Need it, not a no, need a no, 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 we're not alone. Need it, not a no. Voltamos após o breve intervalo, continuando a nossa roda de conversa e ouvindo as perguntas que vocês nos enviaram. Vamos para a próxima. Olá, meu nome é Neuza de Paula e eu gostaria de tirar uma dúvida sobre a cremação dos corpos após o desencarne. O que o Espiritismo diz sobre isso? Certo. Essa pergunta aí nós já falamos, né, Andréia, num programa passado aí, já tem um tempo.
Mas em algum momento aqui nós já conversamos, né, sobre isso. Sim, Quer mas é um assunto tão atual e que infelizmente está tão atual, né, porque dadas as circunstâncias, mas sim, nunca é demais falar, pelo contrário. A doutrina também não tem nada específico com relação à cremação, mas a gente vê muito, principalmente nas obras de André Luiz com Chico, recomendando dar um tempo maior, de em torno de 36 horas, né, para poder, as equipes, como a gente já explicou, são equipes que fazem o desenlace do espírito naquele corpo, então para eles terem se pede, não tem um consenso, tá, gente? Tem obras que diz 24, tem outros que diz 36, tem outros que já diz 48. Fala 3 dias. Pois é, então assim, não tem um consenso. O que se fala é para dar esse prazo maior, mas eu acho que o mais importante de tudo é a gente falar em família à nossa vontade, entendeu? Por exemplo, eu tenho vontade de ser cremada. Aí a minha família não é muito a favor, aí pega, não, vamos enterrar. Aí a pessoa pode ir lá no espírito, poxa, mas a minha, até a mesma família, depois ficar, poxa, mas fulano queria era cremado e a gente enterrou. Ela vai ficar chateada com a gente. Então, ou a pessoa que tem vontade de doar os órgãos e há uma oportunidade e a família não acata, ou então faz sem saber se realmente a pessoa queria isso. Então são coisas, não são assuntos logicamente agradáveis, mas que são importantes serem falados, são necessários, porque assim como pensem, gente, se a gente tem apego a uma caneta, algum objetozinho, avalia nosso corpo, a nossa vontade. Então às vezes a gente espera quando despertar lá na espiritualidade, dizer, poxa, minha vontade não foi respeitada. E isso trazer dor. Assim como a pessoa pode entender que a família não conseguiu, como também ela pode ser um motivo para ela ficar magoada e tal. Então, o importante é ser bem, antes de mais nada, é ser conversado com a família, dizer da sua vontade e dar esse prazo maior, porque a espiritualidade fala nisso, de que eles precisam desse tempo para fazer o desenlace do espírito do corpo. Eu acho também, Andréa, que essa pergunta, como tu comentou no comecinho, né, ela é importante, está realmente no momento de ser falada e discutido mais vezes, de forma mais ampla, porque a gente no último ano, né, estamos caminhando aí para quase 2 anos de pandemia e tivemos aí um número elevadíssimo de mortes no mundo todo, e a gente percebe que a viver, por exemplo, eu fico imaginando se a gente vive um outro surto, uma outra pandemia, e que a taxa de contágio seja ainda maior do que essa que já foi grande, será que de repente a gente não vai chegar num momento onde todos os corpos precisarão ser cremados e tudo mais? E aí, respondendo, ou melhor, tentando só complementar as coisas que você já disse, que fazem todo sentido, é também recomendar, né, aos nossos ouvintes a leitura do Livro dos Espíritos, na questão 155, que ela vai falar justamente sobre esse desligamento. Então, Kardec, na questão 155, ele vai perguntar como se dá a separação do corpo da alma. E aí os espíritos falam sobre esse desenlace. E é nessa questão que a gente aprende que, na verdade, não existe um rompimento, um corte, algo brusco, mas existe algo delicado que é trabalhado pela espiritualidade para desligar, né, esse nosso corpo fluídico do corpo material. E aí a gente vai no desenrolar dessa questão, ela também tem um ponto 155A, onde ele vai pedir para que os espíritos expliquem de forma mais detalhada como isso acontece, né? Se é algo brusco e tudo mais, e os espíritos detalham, é uma questão que tem uma resposta bem longa, mas em resumo, em algum momento eles falam lá que isso se dá, eu lembro bem dessa frase, como um desenlace e não como um rompimento ou um corte. Então, entendendo isso, a gente percebe que realmente a gente precisa dessa ajuda dessa equipe espiritual, que naquele momento ali se aproxima do espírito para ajudá-lo na passagem, porque imagina, olha, no momento da nossa morte nós já estamos enfraquecidos, estamos com pouca vitalidade e, em geral, ainda estamos apegados à matéria. Então, imagine a dificuldade que
que é você sair de algo que você no fundo não quer. Porque a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer morrer. Deus me livre, se benze, faz isso e bate na madeira. Então, tudo por quê? Porque o medo da morte não é muito presente na nossa sociedade. Então, falar sobre isso, conversar, como a Andréa falou, o que é que aquele familiar quer? Isso é um problema para ele? Porque eu acho também que, por exemplo, se a cremação for um problema para aquele enfermo, é bom que seja respeitado, porque talvez, mesmo após o desencarne, mesmo que aquele espírito não esteja mais naquele corpo, mas ele ainda se sente ligado fluidicamente, e isso afeta ele, e ele pode se sentir queimando, e isso depois vai ter inúmeras implicações, né, que aí quem participa de reunião mediúnica acaba às vezes recebendo, pessoas que, mas eu tô queimando e sente como, mas na verdade ele já estava até morto, né, mas continua revivendo aquela cena, por quê? Porque era algo que não era do seu agrado, né? Tudo aquilo que desagrada a gente causa um trauma. Então precisa realmente... É verdade, acontece muito isso em reunião mediúnica, o espírito está preso, vendo tudo que está acontecendo com o corpo e lá do lado não entendendo o que está acontecendo. Como é ele, eu de novo, e é bastante sofrível. Então é para a gente minorar qualquer esse tipo de sofrimento, nada como uma conversa, uma boa conversa franca e sincera, que é necessária. A gente só faz o que quer? A gente só faz o que é agradável? Não, né? Então é necessário e a gente precisa ter sim esse tipo de conversa. Vamos então a outro breve intervalo de música e já que a gente volta, continuando respondendo as perguntas que vocês nos enviaram. Impossível explicar as cores que eu vi, mais belas que em qualquer lugar, e você estava ali pra se despedir. Às vezes esqueço como é difícil dizer adeus em qualquer lugar. No rosto lágrimas, é hora de partir, seguir, avançar pelo caminho que escolhi, mas me dói mesmo assim pensar em todo tempo longe de você. Em qualquer lugar, lá vou eu de volta para a terra. Penso em quem ficou por lá no ar, a saudade que eu não posso explicar. De volta para a terra, penso em quem ficou por lá no ar, a saudade que eu não posso explicar. O tempo vai passar assim como deve ser. Leva o tempo que levar, e sei que vou te reconhecer em qualquer lugar. Pois nosso amor é mais forte que qualquer situação. E eu vou brincar, dizer que é de outra vida, sem saber que tenho razão. Lá vou eu de volta para a terra,
Vamos então a mais uma pergunta de vocês para a gente tentar esclarecer. Meu nome é Ícaro e eu queria saber o que fazer quando crianças falam que veem espíritos. Ah, legal. Em outros tempos, André, eu diria, corra. Mas, na verdade, né, depois que a gente chega na doutrina e estuda, a gente percebe que isso é super comum. Porque a criança, ela tem uma sensibilidade, né, maior do que o adulto. Por que que isso acontece? E aí a gente tem, por exemplo, nas obras do André Luiz, explicações dele que vai falar para a gente sobre essa ligação. Quando nós encarnamos, ali que a gente tem a concepção do óvulo com o espermatozoide, a aproximação daquele espírito, né, que está ali fecundando aquele óvulo e tudo mais, a gente percebe que a conclusão desse reencarne, ele só acontece por volta dos 7 anos de idade, né? Então, nessa primeira infância da criança, ela tem um pé muito grande ainda no plano espiritual, essa ligação ainda com as questões espirituais. E aí ela está ainda se adaptando aqui na matéria. Então, é muito comum e é muito mais fácil, né? E os relatos são muito maiores, de crianças que veem espíritos já desencarnados, tanto que é muito comum casos, por exemplo, de crianças que falam que tem um amigo imaginário, que olham alguém, que conversam, né? A gente vê muitas histórias desse tipo. E isso se dá dentro do entendimento da doutrina espírita por conta dessa ligação ainda muito próxima daquele espírito na primeira infância com o mundo espiritual. E essa ligação, ela se completa ali por volta dos 7 anos, que é quando a criança realmente se conecta aqui nesse momento, no tempo presente, e está ali o espírito completamente dentro daquele corpinho, e aí ele começa a partir dali, né, ser dono de si, e aí vem a adolescência, então isso explica muita coisa, né, aquela revolta de você estar ali um espírito dentro de um corpo tão pequeno, com limitações e tudo mais. E são algumas explicações que a doutrina vai trazendo para a gente. Bem, Ícaro, obrigado pela pergunta. Eu começaria te dizendo para não assustar a criança, acreditar nela, acredita na criança e tenta puxar dela o máximo que ela puder dar, dizer quem é, o que fala, a criança se sente à vontade, ela... Vocês estão me entendendo? O máximo de informação, se aquela influência é boa ou não tão boa assim, que como a Bela bem falou, a criança está mais para lá do que para cá. Então ela tem mais facilidade de ver o plano espiritual do que nós adultos. Então pode ser um bom espírito que esteja próximo para acompanhar, para ajudar? Pode, como também pode não ser. E a gente não vai assustar a criança porque ela não vai contar. E aí você não vai saber o que vai estar acontecendo com ela, essa influência. O sono dela, como é que tá? Tá agitado? Tá o sono tranquilo? Como é que tá na escola? Como é que ela se socializa ou ela só quer ficar com esse amiguinho imaginário, como a Isabela falou? Que são informações importantes, porque se essa coisa for muito frequente, seria bom levar no centro espírita, fazer um atendimento fraterno, e como a gente fez aquele programa sobre os estudos na casa espírita, levá-la para a evangelização, para ela receber essa educação do evangelho, com a sua faixa etária. A evangelização começa já, a gente já tem casas que trabalham desde a gestação. A mulher grávida vai para a evangelização de bebês, acompanha todo aquele trabalho, e quando a criança nasce, pode ir, já começa a levar, e assim vai até ela ficar jovem, e vai recebendo essa informação de acordo com a sua faixa etária, porque aí a gente vai educar esse espírito que está encarnado, e aquelas companhias espirituais que estão com ela, vão também lá para o centro receber a informação de maneira lúdica, e todo mundo aprendendo junto. Entendeu? Porque, e aí você, com essas informações, você vai levar para o pessoal que do atendimento fraterno para poder te orientar, implantar o evangelho em casa, para poder fazer essa higiene do lar. E outra coisa bastante importante, Isabela, a gente falar, é que a doutrina não apoia
mediunidade em crianças, justamente porque a gente não sabe se a criança é médium. Como ela está mais para lá do que para cá, ela pode não ser uma mediunidade, é uma coisa natural isso, só com o decorrer do tempo, acompanhando, que a gente vai perceber. Aí alguém pode dizer, mas Chico foi desde criança, Divaldo foi desde criança. São exceções, tá, gente? São mediunidades de missão, que veio realmente a trabalho, e são exceções, como eu estou dizendo. No geral, a gente vai acompanhando, e conforme ela vai se educando, e aí vai se percebendo se realmente é caso de mediunidade ou não. Agora, pegar uma criança que não tem conhecimento nenhum, de nada, nem de si, e explorar que eu falo no sentido de fazer as comunicações, não é recomendado, não é de jeito nenhum incentivado pela doutrina. Então, a recomendação é escutar a criança, acreditar na criança e fazê-la sua amiga, para ela lhe contar tudo que ela está vendo, para você ir percebendo e levá-la. No nosso caso, nós como espírita que trabalhamos com a mediunidade à luz do Evangelho, a mediunidade com Jesus, levar para a evangelização para ela receber toda essa orientação de acordo com a sua faixa etária, certo? Mas em geral, Ícaro, muitos casos mesmo, como a Andréa está lembrando, depois que passa essa primeira fase aí da primeira infância, você percebe que a grande maioria das crianças não manifestam mais. Então, depois de uma certa idade, você pergunta, e aí, aquele amiguinho, você ainda vem te visitar? Ela, não. E ela esquece, porque criança, né, tudo acontece de forma muito, muito rápida, muito espontânea, muito natural. Assim como ela tinha aquele aparente apego inicial, ela também esquece e vai brincar e conhecer e curtir outras coisas com a mesma naturalidade. Verdade. Vamos então, um breve intervalo, e já que a gente volta continuando, respondendo as perguntas que vocês enviaram para a gente. Cada vez mais querer crescer, é cada vez mais saber amar. Amar é viver pra poder crescer, e quando nascer poder cantar. Renascer enquanto respirar, ser feliz, se alegrar e viver e crescer e amar. Amar o passarinho que fez ninho e voou. Amar o peixinho que no mar mergulhou. Viver intensamente o nascer do sol de manhã, sentir o perfume das flores que a primavera desabrochar. Vou sonhar cada vez que o vento soprar, e que cada gota de água do rio voltar para o mar, e a cada semente que a terra, o sol e a água fertilizarem, vou sorrir e aprender a viver, a crescer e amar. E amar. Provar uma das gotinhas que o céu derramar. Aguar as plantinhas que a natureza criar. Ver o pôr do sol e saber que um novo dia virá. E renascer a cada volta que a terra completar. Ou sonhar cada vez que o
soprar e que cada gota de água do rio voltar para o mar, e a cada semente que a terra, o sol e a água fertilizarem, vou sorrir e aprender a viver, a crescer e a amar. Vou sonhar cada vez que o vento soprar e que cada gota de água do rio voltar para o mar, e a cada semente que a terra, o sol e a água fertilizarem, vou sorrir e aprender a viver, a crescer e a amar. E amar. E amar. Voltamos com muita alegria, continuando respondendo a pergunta de vocês aqui no programa O que é o Espiritismo. Bora lá, Bela. Vamos lá. Olá, pessoal do Divulgar.net. Eu sou o Joel Souza e a minha pergunta é: como reconhecer, como identificar o seu mentor espiritual? Legal essa pergunta. Eita, curiosidade, Joel. Essa curiosidade aí, todo mundo que chega no centro espírita tem. Eu vou deixar a Andréa começar, depois eu falo. Então, vamos lá. Mentor espiritual, anjo de guarda, anjo protetor, tudo são nomes para a mesma designação, para a mesma criatura. Todos nós temos um espírito de uma ordem superior à nossa, que nos guarda, que nos tutela a encarnação toda, por mais das vezes, passada a encarnação e talvez na próxima, ele vai nos acompanhando. Aí nós, que é uma curiosidade monstra, quer saber quem é o nosso guia, nosso orientador. E Deus, na sua perfeição, deixou oculto. E oculto deve ficar. Ele só se apresenta para o seu tutelado se for necessário, se for útil, se for bom, geralmente para trabalho. Divaldo é a Joana, mas não foi logo que a Joana se apresentou para ele. Chico, Emmanuel, Camilo de Raul, a gente só sabe desses assim porque e pode ver que foi a trabalho, né? São pessoas que psicografam, que trabalharam com esses espíritos, então eles realmente se apresentaram porque tem um trabalho a ser feito. Agora nós, no geral, médium logo quer saber, né? Começa a trabalhar assim, saber quem é meu mentor, quem é meu mentor. Não, gente, o mentor, a gente vai saber dele quando a gente precisar realmente pedir, entrar em oração, pedir o auxílio dele, para que a gente tome as melhores resoluções na nossa caminhada. Quando a gente tiver uma vitória, a gente agradecer ao auxílio dele, para ele fazer parte dessa nossa conquista, dessa nossa vitória, desse nosso momento alegre. Mas saber de fato, os espíritos nessas ordens elevadas, eles já entendem que eles são só ferramentas do trabalho no bem, que realmente o que importa é servir para o bem, fazer o bem. Não tem nome é o de menos, então eles ocultam, trabalhando, se mantém. E assim que deve ser, porque às vezes a pessoa... chega um espírito e se apresenta, eu sou seu mentor. A pessoa, vamos imaginar aqui, Isabela, a pessoa mal começou a mediunidade, aí se apresenta o espírito, eu sou o seu mentor. Então a pessoa relaxa, esse aqui é meu mentor, então toda vez que ele se aproximar, eu vou estar relaxado, o que ele falar eu vou acatar, porque é meu mentor. Então a gente vai perder o principal que nos foi falado, que é experimentar se esse espírito vem de Deus. A gente realmente duvidar, a informação que ele passar, você sim, é isso aqui mesmo, está de acordo com o que o Cristo diz, está de acordo com o Evangelho, isso aqui realmente é bom, é útil, ou só é joguinho de palavras e não diz nada, para a gente não ocorrer numa obsessão por fascinação.
que a gente está achando que e ele vai nos direcionar, daqui a pouco você não vive, você está vivendo o que ele está mandando fazer porque você está crente que é seu mentor, e muitas das vezes é só um pseudo-sábio que está se aproveitando da sua ingenuidade com relação ao assunto e da sua curiosidade. Então, realmente, só se for útil, necessário e bom, meu amigo. Depois de ouvir a Andréia, né, e de todas as colocações que ela fez, para não ser repetitiva, eu acho que a gente pode exemplificar com os dois maiores exemplos que a gente tem, né, do espiritismo mais recente, que a gente tem muitos casos e que já foram relatados pelos próprios. No caso, por exemplo, do Divaldo com a Joana, como foi para ele saber? Ele mesmo conta que durante muitos anos a Joana já o acompanhava e ele perguntava de forma insistente e ela só dizia, não se preocupe, é um espírito amigo, só um espírito amigo, e não se dizia quem era, não se nominava. Ela, olha, isso não tem a menor importância, mas o Divaldo é insistente, como ele mesmo coloca, né? E ele conta essa história, inclusive, de forma muito cômica, que eu não sou boa aqui piadista, mas depois vocês podem buscar esses relatos aí pelo YouTube, né? Por outros meios aí. E aí o que acontece? Depois de muitos anos insistindo, um dia a Joana decidiu se apresentar, né? Porque eu acho que eles já iam fazer uma publicação e tal, algo do tipo. Então ele falou assim, não, me dê pelo menos um nome, só um nome. E depois de muitos anos de insistência, ela disse, tá bom, Divaldo, vou lhe dar um nome. Meu nome é Joana, pronto. Gente, o Divaldo fala que ele ficou decepcionadíssimo. Ele disse, Joana? Mas Joana é um nome tão comum. Ele disse que ele ficou arrasado quando ele soube que a mentora chamava Joana. Ele disse, gente, eu não vou mentir, não gostei nada daquilo. E ela percebeu. E ela falou assim, qual o problema, Divaldo, em eu ser Joana? Aí ele, sabendo que ela, né, já captava os pensamentos dele, resolveu dizer a verdade, falou, não, mas é porque é tão simplório, Joana não tem um sobrenome não, uma coisinha assim que deu uma melhorada. Aí disse que ela sorriu e disse, tá bom, Divaldo, Joana de Ângeles. Ele, Joana de Ângeles. Então a gente vai percebendo que, olha só, um espírita, né, um espírito como o Divaldo, uma pessoa cheia, né, de qualidades, que fez tanto bem, que faz até hoje, né, tantas coisas que beneficiam o próximo, ainda assim se deixou envolver por essa vaidade, que ele mesmo conta, né, hoje entender que não é algo tão necessário, mas que naquele início dele, né, como médium, foi uma coisa importante. Então a gente percebe que isso é irrelevante. E um outro caso também que a gente pode relatar é o próprio caso do Divaldo com Emmanuel. Olha só, o Emmanuel, ele já acompanhava o Chico há muitos anos. E ele nunca se mostrou ao Chico. A primeira vez que o Emmanuel se mostrou ao Chico foi um dia em que o Chico, né, às vezes se retirava, assim, ia para um local mais afastado, na beira de um riacho que ele gostava de ir, sentava-se sobre uma pedra para pensar sobre a vida, sobre as coisas que estavam acontecendo. E há muitos anos o Emmanuel já estava próximo dele, mas não se manifestava, não se apresentava ao Chico, nem aparecia. O Chico não conseguia nem perceber a presença do Emmanuel. Então, nesse dia, né, que o Emmanuel aparece a primeira vez, anos depois, ele realmente se faz ser visto pelo Chico. E aí o Chico pergunta, oi, quem é você? Ele disse, olha, eu vim para lhe acompanhar, nós temos aí uma missão muito árdua, vamos fazer muitas coisas juntos e tudo mais, e eu quero saber se você topa, se você está comprometido. Aí o Chico disse assim para ele, olha, se a espiritualidade acha que eu estou pronto, eu quero dizer que eu estou à disposição. O que é que precisa? Ele disse, você precisa de 3 coisas. E aí o Chico disse, o que são essas 3 coisas? Diga. E aí o Emmanuel falou, olha, você precisa de disciplina, a primeira coisa. Aí o Chico, disciplina, tá bom. E a segunda coisa? Disciplina. E a terceira coisa? Disciplina. Esse foi o primeiro diálogo do Emmanuel com o Chico. Mas o Chico relata que, muito tempo depois, ele descobriu que desde a primeira reunião mediúnica que ele participou, numa fazenda, né, em que
aquela senhora que o orientou, que era espírita, que começou, né, a trabalhar o Chico dentro dessa questão mediúnica, trazendo ele para o espiritismo, deu os primeiros livros, ela disse que naquele dia ela viu o Emmanuel na reunião, já presente com o Chico ainda na adolescência. Olha só que interessante. Mas o Chico só foi conseguir olhar o Emmanuel muitos anos depois. E aí, então, a gente pensa, poxa, se o Chico, que era alguém que tinha uma missão tão importante, o Divaldo, que tinha uma missão tão importante, demoraram tanto tempo para saber nomes, para visualizarem seus mentores, imagina nós, que nem trabalhamos, né, com a mediunidade, muitas vezes de forma ostensiva e tudo mais. Então, fica um pouquinho mais complicado. E aí, o que a gente precisa parar para pensar é, eu quero saber por vaidade, qual o objetivo, né, dessa minha indagação. E se for vaidade, melhor deixar para lá. Às vezes tem coisa que é melhor a gente nem saber, sabe, assim, ir levando a vida, achando que somos só nós, que estamos ali tomando nossas próprias decisões e tudo. Às vezes a gente dá passos mais largos dessa forma do que sabendo que tem alguém ali a todo momento nos instruindo. Desculpa, me alonguei, Andreia, mas é porque eu acho que eram histórias importantes. E aqui você falando, me lembrei de um texto que eu li, que justamente o médium querendo saber quem era seu mentor, e ele insistindo tanto, o mentor desapareceu, ele ficou desesperado, passou uns 3 ou 4 meses, ele dizendo, achando, pronto, não tenho mais mentor, não tenho mais nada, ele não apareceu, até que ele voltou, ele percebeu sua presença, ele não via, mas ele percebia a presença. E ele disse, olha, eu nunca sumi, eu sempre estava aqui, mas é porque você estava com essa curiosidade tão grande que estava atrapalhando, então eu me fiz você não perceber. Aí, não, eu não quero mais saber, eu quero saber que você está aqui. Eles, não, eu sempre estarei. E pronto, não perguntou mais. Eu louca aqui querendo me lembrar de quem era esse texto, mas realmente eu não me lembro, mas é nesse sentido, de que realmente não importa, a gente às vezes a gente quer, dado ainda nosso momento, a gente quer saber quem está ali nos protegendo, mas na sabedoria de Deus é melhor não, então ele é que sabe muito mais do que a gente, certo, Belinha? Exato. Vamos então a outro breve intervalo, e já que a gente volta com o programa que é o Espiritismo. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, eu vim para aprender e também para evoluir. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, eu vim para aprender e também para evoluir. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, eu vim para aprender e também para evoluir. O meu guia falou, o que ele falou? Eu vim para aprender e também para evoluir. Na roda de samba eu trago a mensagem e a filosofia do Espiritismo com muita alegria pra edificar. No evangelho com samba de um malandro se acalma, nessa poesia que ilumina a alma e faz toda dor se aliviar. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, eu vim para aprender. Pra que mais que eu vim? O meu guia falou, amor samaritano, eu vim para aprender e também para evoluir. Reconhece-se espírita pela sua transformação moral, pela caridade feita, teu esforço contra todo mal. Oh, meu irmão, de nada tu é proibido, mas tome muito cuidado, pois as consequências que são perigo. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, não vim não, e também para evoluir. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, eu vim para aprender e também para evoluir. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, na palma da mão, e também para evoluir. O meu guia falou que eu não vim só pra curtir, eu vim para aprender e também para evoluir. O meu guia falou, obrigado meu guia, eu vim para aprender e também para evoluir. O meu guia falou que eu não vim
Estamos de volta com o programa, após responder as perguntas que vocês nos enviaram e reforçando o convite de mandar. Mande mais, que a gente gosta muito, a gente fica aqui empolvorosa, esperando esse dia para a gente ter esse momento de integração com vocês, né, Belinha? Exatamente, gente. Por favor, quem perdeu a explicação sobre como mandar a pergunta, volte para o início deste programa e ouça esse áudio de novo. Olha, isso é bullying, mas eu não me canso de fazer, porque eu gosto muito. Por isso, gente, encerramos o programa de hoje com essa alegria de sempre e aguardando a interação com vocês. Minha querida amiga, vá gravar o seu programa O Que Diz o Espiritismo, que agora ela só quer saber dele, vem aqui só no final do mês, me deixou órfã, mas é numa boa causa. Amiga, e você tá saindo super bem, nem precisa mais aqui da minha presença, gente. Tô super triste com isso, mas é assim mesmo, né? À medida que a gente vai aprendendo coisas novas, vai alçando outros voos, e a gente fica aqui feliz com isso. E a você, querido ouvinte, aquele abraço de sempre, desejoso de no próximo sábado estarmos novamente aqui. Continue com a programação da webradiodivulgar.net, que está 24 horas no ar, 7 dias da semana. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não